Fala, Academia Motor, boa noite. Estamos aí na nossa live. Vamos falar com o Christian da FT Education e também da Fueltech, né? Não tem como não fazer essa ligação. Vamos só esperar, daqui a pouquinho ele entra. A gente já combinou já. Daqui a pouquinho ele entra. Fala, Bruninho, beleza? Oficina e Pista. Rodrigo Souza. Guilherme, lembrando que essa live vai ficar gravada. Você entra lá no nosso canal. Lá no nosso canal no YouTube, tem todas as nossas lives lá gravadas. Ó, o Christian aqui já entrando. Fala, Christian, boa noite. E aí, boa noite, tudo bom, Marcão? Tudo bem, mano? Quanto tempo, hein? Faz um tempo que a gente não se fala, né? Opa! E aí, o que nós vamos falar hoje? Tem mais ou menos uma noção aqui pra galera já se preparar do que a gente vai falar? Claro. Bom, primeiro é um desafio, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aí com vocês. Eu sei que é um público-alvo bem focado em cima desse segmento de customização de motores, que é um negócio que a gente é apaixonado, né? Então, a gente não está aqui por obrigação, está aqui por paixão. Então é um negócio fantástico para mim. Falar disso eu vou pegar as palavras do Kaká, é um prazer, né? Então é Também, muito, também. muito bom. Bom, o Marcão me mandou, me convidou durante a semana. De novo, agradeço, obrigado pela oportunidade. E quando tu me mandou o convite, o que eu achei legal, assim? No segmento de performance, as pessoas gostam muito de iniciar o assunto pelo final. E eu falo isso muito no treinamento, a gente não constrói uma casa pelo telhado, a gente constrói ela pela base. E construir ela pela base, Marcão, é entender alguns fundamentos que está dentro lá da mecânica original, é alguns conceitos básicos de funcionamento e entender os porquês. Então, entender esses porquês, Marcão, eu acho que envolve desde lá do fundamento da nossa casa, e aí a gente tem que falar de projeto. Tá? Então, eu escolhi esse assunto, né, projeto de motores de projeção programável, porque tem tudo a ver com o nosso segmento. A gente tem que abrir um pouquinho o leque, não pode falar só sobre injeção programável. O Marcão veio com o assunto, queria falar sobre Lambda. Cara, eu achei que era muito focado, né? Desculpa, Marcão, mas eu quis abrir um pouquinho mais esse leque. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho mais de um cenário um pouco mais amplo do que simplesmente falar de um assunto específico. E aí eu assumi um desafio, né? Tentar falar um pouquinho desse assunto tão amplo em pouco espaço de tempo. Acho que não vai ser possível, a gente vai ter que se encontrar em um outro dia da noite, ou daqui a pouco criar um roteiro aí de alguns dias, ou nas próximas semanas, para a gente poder dar andamento. Até porque o pessoal, eu acho que é uma das coisas que é importante nesse período a gente se doar, né? E por mais que eu estava falando com o Marcão hoje, que eu tenho 2 filhos pequenos, é difícil o meu tempo, tô trabalhando pra caramba, estou estudando muito, mas por outro lado eu acho que é muito importante a gente dividir esse tempo com as pessoas que compartilham da mesma paixão do que a gente, então nada mais justo do que a gente oferecer essa troca, né? O Marcão está oferecendo o tempo dele aí, e todo o público da Academia Motor, então nada mais justo do que oferecer o meu tempo. Então, falando dessa parte de projeto, Marcão, primeiro, o que é projeto, né? Conceito. Depois, escolha de itens que vão... Porque, pessoal, vamos agora direto ao ponto, né? Eu quero gerar HP, né? Quando eu vou customizar um motor, eu vou dizer assim que 20% quer manter ele original e 80% quer melhorar a performance dele. Mesmo que seja uma pequena parcela, em algum aspecto, ou uma grande parcela, ou quer aumentar muito a potência. Às vezes, uma vez a potência original, às vezes multiplicar, né, por 2, às vezes quer multiplicar por 10. Depende muito do projeto, principalmente quando fala de arrancada, né, que é onde o pessoal usa o ápice, né. Então, aí eu acho que entra um assunto bem interessante e bem amplo, né? Que aí vem escolha, inclusive o Marcão tem vídeos excelentes falando sobre esses assuntos, né? Escolha da admissão, escape, qual o cabeçote melhor. Tiagão da Tecnomec fez uma live fantástica contigo aí, falando sobre cabeçote. Tem comando de válvula, tem. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho desse cenário e depois eu vou escolher qual, mesmo no motor aspirado, eu posso usar um adicionador de potência, que vai ser lá nitrometano, óxido nitroso.
certo? Posso simplesmente mudar o combustível de etanol para metanol e eu já vou ter um ganho. Mudar de gasolina para etanol, eu já vou ter um ganho, né? Eu tô fazendo um merchan pro curso de combustíveis do Marcão aí. Link tá na bio, hein? Link tá na bio. É isso aí. Então, entender um pouquinho, né, qual é o power add que eu vou usar, né, qual é o adicionador de potência, e aí muitas vezes é um carro turbo, é um carro que eu vou fazer ele com algum tipo de sobrealimentação, pode ser blower, ProCharger, turbo, entre outras coisas. Então, esse é um assunto bem amplo também de se falar. Depois vem um assunto que é muito o nosso dia a dia, que é a escolha da eletrônica. Porque, Marcão, a escolha da eletrônica envolve um planejamento muito grande. Eu tenho que entender, tipo, qual é o meu objetivo, né? E aí eu volto lá para o projeto, porque no projeto eu tenho que saber qual é o objetivo do meu... O que eu quero fazer com o meu carro, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque eu acho que esse vai dar tempo da gente explanar muito bem, que é a parte de projeto. E aí eu vou escolher a eletrônica. Escolher a eletrônica, qual é o critério de escolha da eletrônica? Como que eu vou selecionar a eletrônica? Então eu tenho que escolher, estabelecer esses critérios para poder fazer a melhor escolha. Porque às vezes a gente gasta numa peça errada o percentual que custaria mais uma eletrônica mais cara. Então, caro é gastar errado. Né? Então, a gente vai falar depois disso. Ou duas vezes, né? E depois da escolha da eletrônica, a gente tem que escolher o que está por fora, ou que em torno da eletrônica, né? Que seria bomba, bico, turbina, entre outros itens, né? Depois, uma das coisas que eu vejo que o pessoal sofre muito é a parte de instalação. Hoje, um percentual muito grande de suporte técnico está relacionado a erros de instalação. Então, às vezes, um acerto ele é ruim porque a base da casa está ruim, que a instalação é ruim, o projeto é ruim, e não tem milagre. Eles confundem eletrônica com uma caixinha de milagres. Então, também tem essa preocupação. E aí, depois disso, que vão me preocupar com acerto. Por isso que aí acerto vem a parte de lambda, avanço de ignição, como que eu vou dividir o motor em vários regimes. Então, tem várias condições. E aí, por último, que eu acertei a parte básica de acerto, eu vou buscar a cereja do bolo, que é a potência, né? O alvo, vou tentar atingir aquele alvo estabelecido. Então, Marcão, como existe uma sequência, e eu costumo dizer que conhecimento a gente adquire que nem sobe uma escada. É um degrau de cada vez. Então, eu começar pelos últimos degraus seria confortável para mim, dá para falar uma hora tranquilo aqui, né, sobre o assunto, mas eu acho que faltaria uma série de coisas para conectar essas informações para esse público tão legal que está escutando aí. Tá? E então, falando sobre a cereja do bolo, né? Não que seja ruim, né, Marcão? Não é que é ruim. É legal a gente falar das coisas que a gente mais gosta, mas às vezes é importante entender que tem outras coisas por trás disso que também são importantes. Então, essa é a minha proposta, né? E aí, por último, eu adquiri a potência, eu tenho que controlar ela. Potência não é nada sem controle, sabe a propaganda da Pirelli, né? Pirelli. O slogan da Pirelli, né? Então, eu acredito que hoje em dia, um dos grandes segredos da eletrônica está exatamente em controlar essa potência e não só adquirir essa potência, né? Eu te perguntar justamente sobre o projeto. Um amigo meu tem um Audi. Perfeito, vamos lá. S6, 5 cilindros, turbo, okay. Já é turbo de fábrica e tal, e ele queria colocar uma versão programável, que queria colocar um turbo e falou, Marcão, qual que eu escolho? Falei, não sei, vou pesquisar com o Christian, depois eu te falo o número de entrada e saída que você vai precisar e tal. O projeto parte daí, né? Antes de... Parte daí, Marcão. Bom, primeiro assim, acho que é um exemplo excelente o que tu trouxe, que é um Audi S6. É um carro, primeiro, que ele tem... quando a gente fala de projeto, a primeira coisa que eu falo em projeto é planejamento. Então, quando a gente vai planejar, a gente tem que entender que se o projeto que a gente escolheu, ele tem estrutura, ele tem condições de fazer upgrades e qual é o nível de upgrade que eu consigo aplicar em cima dele. Esse carro, se ele for mecânico, se ele for 6 marchas mecânico, é um carro que eu tenho certeza que com 500 cavalos de motor, ou 500 cavalos na roda, inclusive, não teria problema nenhum, porque acho que um dos maiores fusíveis hoje está na transmissão.
e a transmissão desse carro aí suporta muito mais do que isso, entende? Então, assim, começa por isso, tá? Eu vou dar um exemplo bem interessante, já que tu citou a Audi. Muitas pessoas querem transformar o Davi em Golias, né, quando escolhem um projeto. Pega o Chevetinho Júnior, ou pega o Gol 1000, né, e aí quer ter um carro com um projeto de 400 cavalos na roda, e aí eu tenho que superdimensionar vários itens. Diferente se eu pegasse um Audi A3, que já tem uma certa potência original, já tem um torque original, já tem uma transmissão mais robusta, e aí eu vou ter que fazer uma quantidade menor de upgrades, e eu gasto menos, porque na hora de fazer a aquisição de um Audi A3 e de um Gol quadrado hoje, está quase idêntico, porque estão muito caros os carros, né, clássicos, está muito parecido, exatamente. Então, assim, dentro do meu planejamento, eu tenho que estabelecer qual é o objetivo do meu projeto. Por exemplo, esse teu amigo, qual é o objetivo dele? É um carro de rua? É um carro de track day? Ele quer 500 cavalos? Carro de rua. Ótimo. E sem nada, controle de tração, sem booster, sem nada. Perfeito. Então ele quer um carro de rua. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, eles querem um carro que ele anda na rua, mas que ele seja um ótimo carro de arrancada e que ele seja um ótimo carro de track day. Isso não existe, tá? Eu vou ter que escolher um objetivo. Quando o carro é bom num aspecto, ele vai ser ruim em outros. Ele pode brincar arrancada? Pode. Ele pode brincar num track day? Pode. Mas ele está fora do objetivo dele. Então, o objetivo é rua, ele tem que ser um carro que ele ande no dia a dia. E para isso ele tem que fazer escolhas e estabelecer o objetivo principal. 80% do uso do carro vai ser um carro de rua. Então já começa o planejamento por aí. Tá? Falando outra coisa muito importante, esse é um carro que ele tem um fator, na minha opinião, muito interessante, porque, por um lado, ele é caro, porque não é um carro comum no Brasil, mas por outro lado ele é barato, porque eu tenho que fazer pouco upgrade nesse carro para ele atingir esse alvo de potência que tu me falou, de 500 cavalos. Então o motor já tem uma estrutura boa, mas dependendo do projeto, eu acho que 500 cavalos ele já não vai suportar, vai ter que botar pistão e biela, tá? Então não vai... Porque ele é um AP 5 cilindros, ele não tem assim uma diferença... ele é um AP 16 válvulas com um cilindro a mais, ok? O motor é um motor relativamente bacana, mas com todas as tecnologias que se tinha na época, que também atualmente hoje tem coisa muito mais moderna. Se pegar, por exemplo, os Audi TT-RS 5 cilindros hoje, vem com uma nova geração de motores, os motores são fantásticos, o motor é um motor de corrida, né? Mas a gente tem aquele projeto já é excelente comparado a outras coisas que se tem no mercado aí. Então eu tenho que estabelecer um outro fator importante. Então, primeiro foi o objetivo, a gente já estabeleceu um carro de rua. Planejamento, a gente tem que agora buscar os outros fatores. Primeiro, dentro do planejamento vai envolver uma coisa muito importante, orçamento. Quanto ele tem para gastar? 30, qual o budget que ele tem, né? 30, 40 mil, vamos tá? 40 mil. 40 mil, o que ele vai ter que investir para poder chegar? Primeiro, estrutura de motor, né? Pistão e biela. O motor vai ter que sofrer alguns reparos, porque é um motor já antigo, já andou, então isso tem um custo. Aí depois disso, ele vai ter que escolher um turbo que chegue nesse alvo de potência. Se ele tem um carro com um projeto buscando para a rua, por que não usar um turbo nacional? Né? Não necessariamente precisa ser uma turbina roletada, pode ser uma turbina de mancal, uma turbina que dê o alvo de potência, por exemplo, uma turbina com 60 milímetros de compressor, vai sobrar. Né? Uma 61, 64 mais ou menos, que daí tem várias marcas que vão atender, desde Borg, Garrett ou Master Power hoje no Brasil. Tá? Então, ele vai atender muito bem. E aí vem a eletrônica. A eletrônica ele tem que entender o que ele precisa. Né? Falou que não precisa de boost, não precisa de... não vai ter nenhum recurso de controle de tração, porque é um carro 4x4. Esse carro... com certeza ele consegue ser atendido pelo uma FT450. Certo? Essa dúvida. Pode ser atendido pela 450. E aí vem um fator muito importante, quando a gente fala de as pessoas têm um apego muito grande por ser sequencial. A pessoa está falando da HX40, com certeza, a HX40 ela tem a 6164, 6160, 60, 61, tem várias combinações, a HX40 teria 500 cavalos com certeza. Aí o que a gente tem que entender de eletrônica?
primeiro, o que eu vou usar de entradas e saídas? Eu vou controlar bomba de combustível, eletroventilador, então eu tenho que fazer um planejamento. Se eu tiver a possibilidade de me doar ou de ceder em algumas coisas, ela vai atingir, sem dúvida. E aí uma das coisas importantes que o pessoal se apega demais, tem que ser sequencial. Sinceramente, Marcão, não é obrigação ser sequencial. O sequencial, tá, o pessoal se apegou durante um período onde se tinha dificuldade de controlar injetores de muita vazão, porque nós tínhamos na linha FT uma resolução de 4 centésimos de milissegundo. Hoje, na linha Power FT, qualquer uma delas, 450, 550, 500, 600, qualquer um dos produtos da linha Power FT, ele tem uma resolução de 1 milésimo de milissegundo. Então, isso consegue controlar muito bem, e não é necessário eu estar controlando a minha injeção no modo sequencial. Qual seria a vantagem de uma injeção sequencial num projeto como esse? Ela pode trazer um pouquinho mais de economia, pode, mas normalmente eu já estou ferrando o meu projeto, porque esses motores eles usam pouca taxa. Eu não vou fazer um carro desse com 12 de taxa, que seria o ideal para o álcool, né? Então, ele vai andar na rua na fase aspirado com 9 de taxa. Vamos pegar um projeto ótimo, 10 de taxa. Ele ainda vai ser um carro como se fosse um carro flex, que não tem a taxa certa para o combustível e aí tem um consumo muito elevado. Provavelmente ele não vai usar, por questão de custo, ele vai usar só 5 injetores. Para atender com 5 injetores, ele vai usar injetor de 80 libra-hora. Para escolha do injetor de 80 libra-hora, e de onde é que vem esse cálculo? Entra lá no site da Feltec, coloco lá 500 cavalos, 5 cilindros, ele vai me dar lá os 500 cavalos, tá ok? Então, isso no etanol. Acredito que vai ser etanol esse projeto. Etanol, né? etanol. Ou gasolina. Álcool de poço. Teria uma vantagem se esse carro fosse a gasolina, tá? Porque daí eu consigo economia, eu consigo ter um resultado melhor, só que daí, de novo, em algumas condições de acerto, eu vou ser obrigado a usar gasolina pódio. E gasolina pódio, em alguns momentos na nossa economia, ela é proibitiva, né? Então a gente opta por o etanol porque ele é mais barato, principalmente em São Paulo, que vocês têm uma vantagem absurda sobre nós no sul aqui, que o etanol é muito mais barato do que aqui, né? Então, e aí, por último, eu estabeleci um alvo, um valor que eu gastei em cada item, né? Eu acho que eu não mudaria comando, eu teria que construir um coletor de escape ou comprar um coletor de escape pronto. Eu já vou dar uma dica para esse teu amigo. Esse motor ele tem uma limitação no coletor de admissão. Acima de 600, 650 cavalos, ele tem um problema no coletor de admissão original do S2, talvez no S6 não, porque a entrada da corpo de borboleta é diferente, é num outro ponto. E ele tem uma má distribuição de ar. E aí o que acontece? Ele fica pobre, o quarto cilindro, e ele queima junta. Ele mesmo uma junta de aço vai estragar. Eu sei que a gente já testou bastante isso, né? Meu irmão, por acaso, ele trabalha muito com esse tipo de motor, então a gente já tem um certo convívio com esse tipo de projeto. Para quem entrou agora, nós estamos falando de um motor 5 cilindros Audi 16 válvulas, né? 16 válvulas, não, desculpa, 20 válvulas. 20 válvulas. Seria 4 válvulas por cilindro, né? É um AP16, um cilindro a mais. Então, pessoal, eu ainda me preocuparia em tentar atender o projeto dentro do meu orçamento, porque daí eu vou começar a colocar tudo no lápis. Aí daqui a pouco eu digo assim, cara, olha só, eu tenho a possibilidade de gastar um pouquinho mais. Existe um mercado muito grande de eletrônica usada. O pessoal tá borbulhando de oportunidade de FT500 aí por valor baixo. A R$3.000, o pessoal tem oferecido aí no Mercado Livre FT500, 3.500. E ela tem um maior número de entradas e maior número de saída. Então, se for indispensável eu usar sequencial, e é uma necessidade do cliente, ele realmente quer, e ele quer usar mais entradas e saídas, legal, ele vai aumentar o número de entradas e saídas, e ele vai ampliar a possibilidade dele usando uma FT500. Ele tem a possibilidade de comprar uma 500 Lite, tem a 550 Lite, que também tem um preço convidativo, então depende muito do que ele estabeleceu de orçamento e necessidade. Por exemplo, hoje eu criei um certo apreço pela tela. Eu já coloquei no meu carro um equipamento sem tela e testei. Parece que falta alguma coisa, parece que eu não consigo... Eu entendo quem está acostumado, respeito a opinião de quem está acostumado, mas eu tenho essa, digamos assim, essa
tendência de querer olhar tudo que está acontecendo na tela. Então, aí envolve estabelecer quanto de orçamento para cada item, que aí que é importante, Marcão. Eu estabeleci um orçamento para o turbo, para o coletor, para o motor. Só que tem uma coisa, não esqueça que a eletrônica não é só eletrônica, é a instalação. Então vai envolver lá conectores, é o chicote. Daqui a pouco eu não tenho o conhecimento, eu vou ter que buscar alguém que faça essa instalação para mim, vou buscar alguém competente para não criar um problema, porque um carro desse é um carro que tem, ele não merece desaforo, né? É um carro clássico, lindo, fantástico o projeto, né? Então ele tem que ter escolhas boas. E por último, estabelecer cronograma. Porque senão o sonho vira pesadelo, Marcão. Eu vejo muito. E esse é porque o que acontece é o seguinte, aí se tu e aí voltamos para a primeira palavra, planejamento. Se eu planejo e eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto vai demorar para consertar o motor, para refazer as partes do motor, quanto vai ser para instalação, quanto que vai ser para a parte de acerto, eu já estabeleci um cronograma, mas esse carro não é um carro novo, daqui a pouco eu tenho que fazer alguma coisa na suspensão, tem que estar dentro do meu orçamento. Então eu tenho que ver tudo que o meu carro precisa e estabelecer um orçamento, porque se faltar grana, vai complicar. Se o tempo que foi estabelecido não for atendido, também vai complicar para o cliente, porque o cliente criou uma expectativa. E não pode criar uma falsa expectativa. Então, de novo, o objetivo do projeto, o planejamento da execução de todas as etapas, que envolve orçamento e cronograma. Aí a gente tem mais ou menos uma ideia de gastar certo e não gastar errado. Estabelecer prioridade. Não, olha só, meu orçamento era 30. Eu vou ter que levantar para 35, eu posso levantar para 35 porque eu vou executar uma mudança. Então, assim, e sem falar que eu tenho que ter outras escolhas inteligentes, né? Tipo, a taxa que eu vou utilizar, né? Realmente vai ser álcool ou gasolina? O injetor, por exemplo, escolha do injetor. Cara, é esse injetor mesmo de 85 libra-hora? É legal, porque não vai precisar usar pick and hold, por exemplo, então já é uma economia. Então isso tudo está dentro de planejamento, na minha opinião, Marcão. Então eu acredito que nesse contexto de se criar um carro customizado, está o maior erro das pessoas, de não conseguir contextualizar tudo que está envolvido ou não conseguir planejar. E aí tem que usar a expertise do teu preparador, porque o preparador tem experiência, ele já testou uma coisa ou outra, ou aquela outra, e às vezes é melhor que a gente gaste um pouquinho mais numa mão de obra especializada, que vai te orientar e vai ser o teu guru do teu projeto, né? Além de ser o teu tuner, o teu construtor, ele também vai ser o teu orientador, porque ele vai fazer com que tu não gaste, uma coisa que tu falou muito importante no início, não gaste 2 vezes para o mesmo item. É uma opinião, né? Com certeza. Fala, Marcão, pergunta aí. Tem muita, cara. Tem muita pergunta, cara. É muito pergunta específica, perguntando sobre ponto, perguntando sobre acerto. É o que a galera acabou acostumando aqui na live. Mas esse projeto do Audi que a gente chutou foi na hora, hein? Foi de susto. Deu uma quebrada, foi bem... balizou bastante. Ficou bem legal a live. O que acontece, Marcão, que, de novo, como eu expliquei no início, quando a gente constrói um conhecimento sólido da base, e vem lá da mecânica de carros originais, na reparação de carros originais, de como que tu conduz o teu negócio, digamos assim. Uma empresa organizada, ela vai ter lá o setor administrativo, o setor, lógico que ela precisa ter um certo porte, o financeiro, o RH, entre outros setores. A gente setoriza. E a gente também deve setorizar o nosso projeto. É motor, é eletrônica, é suspensão, freio, entre outros, né? Daqui a pouco, por exemplo, uma coisa que o cara tem que fazer uma estimativa para, será que eu não tenho que trocar o meu radiador? Será que eu não vou ter que verificar amortecedor e suspensão? Então, cara, o projeto é uma coisa um pouco mais ampla. Cara, e carro velho, com todo o respeito, né, e toda a paixão que eu tenho pelos meus carros velhos, é dor de cabeça. Então, esse tipo de dor de cabeça é prazerosa para nós, mas elas têm que serem bem orientadas para que ela seja bem planejado esse processo de execução da customização do carro, para que não crie dissabor nem para quem está executando, muito menos para o dono do carro. Tudo que é combinado antes, eu acho que é bonito. Terceirização de serviços. Você falou que, às vezes, no cronograma e no planejamento, a gente precisa mandar para várias empresas
fazendo o carro. Então Sem parece que o dúvida. preparador vira um gerenciador de projetos, assim. Mas tem Sim, sem preparador dúvida. que é o contrário, tem preparador que abraça tudo, faz tudo e que, lógico que existem esses dois jeitos de trabalhar. O que você vê com mais êxito, assim, na sua experiência, serviços, oficinas, o que você acha que tem mais êxito hoje em dia? É a terceirização de serviços ou a localização num só? Olha, uma característica, eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado norte-americano durante um tempo, eu tive uma oficina em Orlando, e é uma característica bem interessante no mercado norte-americano, e é um dos mercados mais evoluídos nesse segmento que a gente gosta, é de ter o especialista. Tá? Então, eles dividem o especialista. Então, aquele cara é especialista naquilo, e ele é muito bom naquilo que ele faz, e isso eu acho bacana, porque o mercado profissional, vamos pegar, por exemplo, na arrancada, se a gente pegasse a arrancada há 15 anos atrás, o preparador é o bump to bump, do para-choque dianteiro ao para-choque traseiro, ele fazia tudo. Hoje a gente já tem o eletricista, o tuner, já tem o construtor do carro, o construtor de chassi. A gente já dividiu. E como a nossa arrancada evoluiu, né? Acredito que Nossa, isso seja para todos os segmentos. Então, assim, tem o cara que é especializado em fazer escape, tem o cara que é especializado em fazer a admissão, tem o cara que é especializado em fazer a instalação elétrica. Então, por que não setorizar uma coisa que está profissional? Se tu enxerga uma resposta mais profissional do que tu pode entregar, legal. Mas se tu não está fazendo um projeto muito diferente do que o mercado oferece, esse exemplo do Audi, tá? Ou um Honda, um Mitsubishi, um carro que não é comum, que não tem uma proposta pronta, não tem uma solução que o mercado te oferece, pelo menos a nível de Brasil. Tu vai ter que construir. E aí que é importante desse cliente escolher um perfil de preparador, que é aquele cara que tem o perfil de construtor e que ele faz tudo. Mas se eu estou fazendo, por exemplo, um Gol, um Audi A3, ou mesmo um Audi 5 cilindros, porque as coisas se conversam muito com os de 4 cilindros, fica muito mais fácil, porque já tem um pacote, já tem outras pessoas que fizeram, já está mais ou menos solucionado, já tem a resposta do coletor de admissão que tem que mudar o tamanho da plena, porque vai estragar o quarto cilindro. Então é esse tipo de coisa que eu acho que... e hoje está uma coisa tão... Eu acho uma coisa muito legal, porque as pessoas dividem conhecimento, tá? Quando eu comecei, Marcão, eu lembro que as pessoas não dividiam conhecimento, as pessoas não explicavam as coisas. Hoje eu acho uma coisa tão legal conversar com um Cacá Daúde, tu conversar com um Adriano Canhan, tu conversar com, cara, tantas pessoas aí que tu liga pros caras, os caras te respondem. Né? Tu perguntar uma dúvida lá pro Cristiano Espúrio no instalamento, numa instalação, pro Pancho, tu falar com alguém de uma oficina conhecida lá, vamos pegar o Espaço Motor, tu ligar pro Xande da Espaço Motor, ele vai te responder. Por quê? Porque mudou essa cultura, as pessoas estão dividindo o conhecimento e elas não vão botar o outro numa fria, porque, sabe, uma das maiores erros do mercado é que quando as pessoas não têm esse conhecimento, a gente tira uma pessoa em potencial e o mercado diminui, ele murcha. Quanto mais eu divido o conhecimento, mais pessoas que não estão muito ligadas vão ser atraídos por esse mercado, vão ter uma solução interessante e vão acabar se tornando propagandistas. Se eu estou feliz com o que eu estou recebendo do meu grupo de pessoas que está me atendendo, sei lá, o meu preparador, o meu instalador, entre outras pessoas, e o tuner, eu vou fazer propaganda para, sei lá, 5 a 8 pessoas no meu círculo de amizade positiva. Se eu tiver descontente, eu vou potencializar negativamente para 50. Então, o mercado percebeu? Que se tu não traz solução para ele, se tu não compartilha essas soluções, realmente fica muito complicado do mercado crescer. E esse mercado que a gente é apaixonado. E aí o que eu vejo assim que pessoas sérias, né, nesse mercado, que são as que estão se mantendo hoje, dividem conhecimento, conversam, explicam, e as próprias marcas estão trazendo mais informação, justamente porque a gente sabe que a única maneira do mercado crescer é ensinar eles e treinar o mercado dessa forma. foi culpa da FT Education, essa mudança de cultura, porque antes, sei lá, eu lembro que eu fui no preparador, era moleque, e tinha visto, acho que tinha um multímetro, e perguntei pra ele para que serve o hall meter. O cara não me explicou, me deu uma vassoura para ele falar, oficina aí, não me explicou. Então, para ver como que mudou a cultura, né, das pessoas hoje em dia.
Eu acho que as pessoas já queriam mudar, tu entende, Marcão? Não foi só a FT Education. A FT Education, ela conseguiu abrir e mostrar isso, que isso era bacana. Talvez, né? Numa proporção um pouco maior. Mas antes da FT Education, a Feltec já fazia um negócio muito legal, que é, a gente cansou de sair, eu cansei de sair de um suporte técnico de um box, de dois concorrentes que às vezes não se conversavam. Eu abri o log de um, abri o log de outro, dar opinião para dois em separado, e nunca ter um tipo de reclamação dizendo, pô, tu acabou de olhar o meu concorrente, não quero que tu olhe o meu. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, eu estava numa pista em Maple Grove e eu dei um suporte técnico para uma equipe de Porto Rico e eu fui para outra. O cara me proibiu de entrar no box dele. Então, assim, de novo, é cultural, as coisas mudam, né? Então, eu acho assim, a gente está aprendendo muito e acho que tu perguntou assim, o que, que é a tendência? A tendência é os especialistas. Mas ainda Uhum. pessoas que têm... eu tenho aqui no Sul, eu conheço algumas pessoas assim que são... o profissional bombril é aquele cara que solda, é aquele cara que faz o carro dele mesmo. Esses dias estava na live aí com o Kaká, o Rodrigo Corbusier. Ele é um Nossa. exemplo disso, né? Porque ele solda, ele é um monstro, né? Eu conheço ele há bastante tempo, um amigão, assim. Toda vez que eu vou lá, me trata muito bem, me mostra tudo que ele está fazendo. Eu não tenho oportunidade de visitar ele muito, mas todas as vezes eu sempre fui muito bem recebido. E eu acho fantástico essa habilidade que as pessoas desenvolvem. Assim. Eu conheço outras pessoas, aqui no Rio Grande do Sul tem o Jean Kittler, um cara que é assim, ele está no torno, daqui a pouco ele está soldando, daqui a pouco ele está passando o carro no dinamômetro. Meu irmão é assim. Então, o Diogo. Então, isso é admirável, mas nem todo mundo tem essas características. Pegar o exemplo do Wilson, da Julieta. O cara é um construtor que não tem que provar mais nada para ninguém. O cara é fantástico, né? Então, eu acho que existem vários perfis, depende muito do que tu precisa, Marcão, e do tipo de projeto. Às vezes, te dá mais velocidade quando tu terceiriza. E te dá Uhum. mais... porque vamos pensar numa outra coisa. Tem muita gente que vive desse segmento, né? Que é um profissional dessa área. O que sustenta uma oficina? Aquele carro que entra na segunda e sai na sexta. Sim. Né? Ou o carro Uhum. que entra no início do mês e sai no final do mês. Isso que paga as contas, porque uma coisa que a gente tem que entender é que dentro do nosso espaço, lá da oficina, a gente está alugando um determinado pedaço desse espaço, né? Esse espaço custa dinheiro, custa um aluguel, ele pode ter outro carro, ele pode estar deixando de ter outro carro para gerar mão de obra. E isso é uma das coisas muito importantes do profissional que vive disso entender. Então, se ele terceiriza a parte e ele for inteligente de planejar, de conseguir trazer todo o projeto, deixar tudo mais ou menos pronto, e o carro entra na segunda e sai na sexta, ou entra no início do mês e sai no final do mês, ou tem um cronograma que está sendo todo bem cumprido e executou lá naquele período estabelecido para o cliente sai feliz, e o mecânico sai muito mais, o preparador sai muito mais. Então eu acho que essa é a tendência, tá, Marcão? O Uhum. profissionalismo é esse. Mas é admirável as pessoas que conseguem fazer do para-choque dianteiro ao traseiro e tem conhecimento para tudo. Que dá dó de ver. Eu ia muito, visitava muita oficina na época da revista, visitava oficinas no Brasil inteiro, São Paulo toda, e eu ia, sei lá, 6 meses, estavam os mesmos 4 carros lá, e não eram carros de, por exemplo, não era uma equipe que tinha uns 4 carros que pagavam uma mensalidade. Eram projetos que um parava por falta de peça, um não chegou turbina, um faltou dinheiro, e os carros ficavam lá e ocupavam um espaço para o preparador poderia ganhar dinheiro. Tem muita gente E perguntando olha que aqui, ruim isso. Oh, então, é desculpa, bem... mas olha que ruim isso, né? Foi. As oficinas até fecharam algumas por conta disso, porque vira estacionamento, quase. Infelizmente. Duas perguntas aqui relacionadas a Ok, FT Education. Acho que até ok. pinei aí, você consegue ler? Sim, mas eu não consigo ler o final dela porque eu. Vamos ver aqui. Porque os cursos presenciais da FT estão... O que acontece é o seguinte, a gente teve que. Nós tínhamos 18 treinamentos agendados, tá? Presenciais. E foi uma coisa que pegou. Não foi o Brasil de surpresa, né? Pegou o mundo de surpresa. E a gente tem que aderir, acho que, a essa condição. A gente não sabe. Eu não sou um especialista, então eu não gostaria até porque é uma coisa assim muito maior do que o meu conhecimento de determinar uma opinião sobre isso, mas o que a gente percebe? Que os órgãos responsáveis determinaram que não é viável, principalmente que são pessoas que ficam durante 4 dias, né, 32 horas juntas e com um convívio que pode gerar um problema maior, né? Então, o que a gente
estabeleceu, quando a gente viu que ia ser o primeiro a cidade ia ser decretado isso, ia ser, a gente já fez um comunicado geral e já entramos em home office. Então, eu estou trabalhando hoje home office e a minha equipe que trabalha comigo trabalha em home office também, né, da After Education. Então, e aí a gente suspendeu todos os treinamentos e uma coisa assim que me deixou muito chateado, tá? Algumas companhias aéreas fizeram um trabalho fantástico, outros um trabalho péssimo. E qual é o trabalho fantástico? Eu dei, acho que 10 cliques numa companhia aérea, não vou citar o nome porque é antiético, e eu fui ressarcido das minhas passagens aéreas. E outra companhia eu estou brigando até hoje. Então, o que, que eu fiz? Eu não vou fazer a mesma coisa com os nossos alunos. Então, 100% dos alunos podem ser ressarcidos a hora que eles quiserem, ou trocarem por um treinamento online, ou deixar de crédito para um treinamento presencial no futuro, vão voltar os treinamentos, mas a gente deixa à disposição. Hoje é uma coisa maior do que a nossa vontade, então a gente está forçando, eu estou trabalhando muito, muito mais do que eu trabalhava normalmente, porque eu estou trabalhando sábado e domingo, porque tem muita gente solicitando um treinamento novo, voltado para a parte de projeto e acerto, que é isso que a gente está falando. E, cara, tá ficando fantástico e eu sou muito motivado pelo resultado. E a gente já está no... Vão ser, acho que, entre 4 ou 5 módulos. Eu estou no segundo módulo, já gravado, e tá ficando muito, muito legal. Assim, tá... Porque, para quem não sabe, os treinamentos online na After Education, eles começaram lá em 2014, os primeiros. Então a gente já tem um certo tempo, são 6 anos trabalhando em cima disso. E o primeiro treinamento lançado foi em 2015. Então são 5 anos de plataforma online. A gente adquiriu uma plataforma online americana no final do ano passado, que ela é fantástica, com um monte de recursos, com um monte de possibilidades. A gente está fazendo um investimento muito forte em material e desenvolvimento. Eu planejei vídeos há 3, 4 anos atrás, que a gente foi montando esse quebra-cabeça. Então, a gente acredita que vai ser uma tendência das pessoas procurarem um pouco mais isso em casa, né, esse conhecimento, e poder assistir mais de uma vez, ter essa possibilidade. Então, a gente está trabalhando muito forte nessa tendência, mas não é por causa da situação que a gente está hoje. É uma coisa que eu já acredito que seja a tendência para o futuro há muito tempo, porque o que acontece, muitas pessoas têm vergonha de ir para a sala de aula porque vai um preparador, porque ele acha que não sabe muito. Então eu sei porque a gente teve a felicidade de receber quase 4 mil alunos já em sala de aula de 2014, de 2012 para cá. Então é uma quantidade muito grande de pessoas que a gente tem convívio, tanto eu quanto o Silvano, que são os dois instrutores presenciais dos treinamentos nível 1, nível 2 e nível 3. A gente tem outros instrutores de dinamômetro, que é o Hermano, o Bruno Panza e o Diogo. Então, isso faz com que a gente tenha aí um leque muito grande de treinamentos. Agora a gente tem os treinamentos de suspensão com o Cris Delfino, né, com o Christian Delfino, meu xará. Então a gente tem um leque muito grande de possibilidade de atendimento, mas a gente acredita que a tendência é atender as pessoas na casa dela, no horário que ela pode. Então, por mais que a gente tenha uma escola volante que vai para qualquer lugar do Brasil, em qualquer momento a gente pode ir para qualquer... Porque a gente criou uma estrutura de treinamento que não dependa da estrutura local, ainda é a tendência, eu acho que seja o EAD, né, ensino à distância. Quais cursos tem disponível a After Education agora, assim, para quem quiser fazer? Nós temos 2 treinamentos gratuitos, um de introdução à elétrica, que é um treinamento bem legal, com o Eduardo Ozol, que foi o cara que me ensinou elétrica, e para quem não sabe, eu comecei como instrutor em 2002 no Senai, e aí eu trabalhando 8 meses no Senai, eu fui convocado para dar um treinamento de eletricidade dentro da montadora GM, para o pessoal da produção. Um curso bem básico, né? E aí eles não tinham pessoas... Daí o meu colega me treinou durante 3 meses, todo o cronograma do curso, e eu ministrei esse treinamento dentro da própria GM. E aí a pessoa que me ensinou foi o Dozol, o Eduardo Dozol. Isso me trouxe um apreço muito grande, porque ele tem uma didática muito boa, e ele acabou sendo o instrutor dessa parte de introdução, porque eu gosto muito do jeito dele dar aula. Depois nós temos um treinamento gratuito, que foi uma parceria com a Ceramic Power. A Ceramic Power ajudou a desenvolver todo o treinamento e a gente gravou o material, a gente editou, mas eles nos trouxeram uma quantidade muito grande de
não só de conhecimento, mas também de informação. Então a gente possibilitou isso gratuitamente também para as pessoas que estão envolvidas mais com arrancada. E a gente tem um treinamento de instalação de produtos Fueltech que é bem legal. É um treinamento aí que tem mais de 100 vídeos. E tem um treinamento nível 2 online, que é aquele treinamento para quem quer fazer o acerto do seu carro na pista. Ele envolve todos os níveis, desde o nível amador, né, aquele cara que é piloto e quer entender que cenário ele está trabalhando, é o nível mais mecânico, preparador, que não tem uma noção, mas ele quer entender, e o nível avançado, que são os caras que já são preparadores e querem se aprimorar. Então a gente fala desde a linha FT até a linha Power FT. A gente não escolheu assim um foco, não só quem tem FT 600 para fazer esse treinamento. Não, não. Fala lá de FT 300, fala lá de 400, fala de Gear Controller, fala de Boost Controller antigo, fala de todos os produtos, né? A gente tem que ser muito eclético nesse momento para passar informação. Então é um treinamento que tem 129 vídeos, se eu não me engano, junto com um bônus. São 5 módulos. Então tem 2 gratuitos, quem quiser é só entrar lá, como que faz para a pessoa fazer esse curso aqui já gratuito? Só www.fteducation.com.br, entrou lá, vai ter as opções de curso online, entra lá no gratuitos, clicar lá, faz um cadastro, quando fez um cadastro, automaticamente já está liberado o curso para vocês. Fala um pouco do de metrologia. Acho que eu vi algumas perguntas aqui. É verdade, tem um outro curso que eu esqueci. Na verdade, ele não é um treinamento de metrologia. A gente não quis... Porque metrologia é uma coisa um pouco mais ampla, tá, Marcão? Gigante. Então, quando a gente fala de metrologia, eu me formei no curso técnico em 95 e era uma escola que tinha uma parceria Brasil-Alemanha, chamava de CETEMP aqui no Rio Grande do Sul, Centro Tecnológico de Mecânica de Precisão. E a gente tinha acesso a muita ferramenta, a muito processo de medição. Então, digamos assim, é um leque muito amplo falar metrologia, porque, cara, é muito mais amplo. Aí o nome correto é ferramentas de inspeção para motores. O que a gente percebe, tá, Marcão? Qual é o objetivo desse treinamento? Primeiro, 80% dos mecânicos, eu vou incluir mecânicos e preparadores, tá? Recebem um motor da retífica e acreditam cegamente no que eles receberam da retífica. Em termos de folga, em termos de rigorosidade, medição, tipo, cara, eles acreditam e aquilo ali virou... Eles não medem. E aí o que aconteceu? A gente percebe que quando a gente tinha um motor lá que tinha 100 cavalos por cilindro, isso era tolerável. Não era desejável, mas era tolerável. O que acontece hoje, muitos projetos de carros de rua têm de 150 a 200 cavalos por cilindro. Quando o cara é exagerado, né? Tem os caras que gostam e tem a possibilidade de fazer isso, né? Porque as coisas estão na prateleira para a gente ter a solução para um carro de 800 cavalos hoje, 4 cilindros. E aí o que acontece? As coisas quebram, né? Estragam. E aí a gente quer mostrar um pouquinho sobre, tipo, tem uns vídeos lá falando sobre todo o processo de medição. E aí quem é que está ministrando esse treinamento? O experiente Silvano, né, Hoff. O Silvano, para quem não conhece, ele é um instrutor da Ford há mais de 20 anos. E ele dá treinamento... Ele é o tipo do cara que, do para-choque dianteiro ou traseiro, ele conhece tudo. Ele dá aula de elétrica, ele dá aula de diagnóstica eletrônica, ele dá aula de osciloscópio, ele dá aula de câmbio, de diferencial, ele dá aula de motor. Tá aí ele? Não, confundi a Silvia. Não, tá. Então, o Silvano é um cara que tem um conhecimento absurdo de automóveis. E aí eu fiz a proposta para o Silvano, vamos fazer um curso de metrologia, de medição de motores e mostrar para o pessoal pelo menos um pedacinho, né, do que é possível. E aí a gente fez esse treinamento, ficou muito legal. Mas ele é um pedaço, né, do que mas eu diria que é o pedaço mais importante. 80% do que a gente precisa entender como inspeção de motores quando o motor volta da retífica está sendo explicado lá. Eu estou sendo bem raso, dá mais de 80%, porque o que a gente fala lá é o suficiente. E aí tem alguns vídeos complementares, inclusive um vídeo que tu gravou lá na Tecnomec, tem os vídeos complementares que eu gravei com o Sapinho, tem alguns vídeos complementares que eu gravei na oficina do Kaká. O Kaká estava fechando o motor dele, então ele falou de tudo que ele fez e quais as mudanças no motor dele, né? Por que ele teve que usar, por que a parte mais nobre do motor dele é o pino de pistão. Então ele fala disso, então é uma parte muito legal para quem quer o extremo. Então a gente tenta atender, nos treinamentos FT Education, vocês vão observar que sempre a gente tenta atender todos os níveis.
o nível raso, daquele cara que quer entender e ele quer participar desse mundo, aquele intermediário, que é aquele cara que quer se aprimorar, e aquele cara que já é profissional e está buscando um algo a mais. Então a gente tenta atender todos esses níveis. E qual é o próximo curso que vocês vão lançar nos próximos? Você pode falar um pouquinho? Você falou um pouquinho do próximo, de projeto que você vai lançar, o próximo ED? Na verdade, não tem como falar de acerto sem falar de projeto. Então, assim, na verdade, o treinamento é de acerto, certo? Certo. Só que eu não posso falar, como eu expliquei no início, né? Eu não posso construir a minha casa pelo telhado, eu tenho que construir a casa pela base, então eu tenho que falar desde projeto, eu tenho que explicar como, por exemplo, princípio de funcionamento de motor. Poucas pessoas têm um conceito correto do que é torque e potência. Poucas pessoas têm um conceito correto de o que é combustão. Qual a diferença de combustão para explosão? Né? Qual a influência da formação da mistura na velocidade da frente de chama? Então isso tudo para mim é básico de motor. Aí eu vou usar palavras de um amigo em comum nosso, do Tiagão, né? Cara, tem coisas básicas. Então assim, eu não posso subestimar quem está num treinamento desses e não posso superestimar também. Então, assim, eu tenho que fazer uma coisa que eu vou atender todos os mundos. Para algumas pessoas, infelizmente, a gente chove no molhado. Mas para outra, mas ele só vai dar um clique e passa para o vídeo depois. Mas eu entendo que sempre, por mais que eu escute um assunto, o mesmo assunto, que eu domine, de 10 pessoas diferentes, eu vou aprender uma coisa com cada um. Com certeza. Porque ninguém é dono da razão, a gente não sabe nada. A gente acha que sabe. E quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe nada. A gente está sempre aprendendo. Então eu acho que o objetivo principal desse material é justamente dividir um pouco mais o processo de estruturar um projeto até chegar ao acerto e fazer um procedimento correto de acerto, como tu mesmo já participou dos treinamentos. Tu já fez o treinamento nível 1, nível 2, nível 3. Suspensão. Fiz também. Então, tu já fez todos. Então, assim, tu conhece o nosso estilo, né, Marcão? A gente quer entregar com seriedade e com respeito para nosso aluno toda a informação que a gente acha pertinente sobre aquele assunto. Eu já poderia ter lançado esse treinamento de acerto, mas eu ficaria com peso na consciência porque eu não teria chegado no objetivo que eu acho que a FT Education deveria. Uhum. Eu também demorei um pouco para soltar o nosso de combustíveis, justamente por isso. Você nunca acha que está pronto. Você sempre, precisa colocar aquilo ali, podia colocar aquilo ali, podia colocar aquilo ali, e ele vai ficando completa na nossa visão, né? Claro. Aliás, uma das coisas assim, eu tive a possibilidade de conversar com o professor Eduardo Poletti por telefone, e eu assisto os vídeos dele, acho fantástico, e assim que eu tiver a possibilidade eu vou fazer o treinamento. Só não fiz o treinamento ainda, por quê? Porque eu estou muito focado em entregar o mais breve possível todo esse material para minha equipe, para a gente poder editar, e tu sabe o trabalho que dava gerar um treinamento? Sim. Marcão? Então, eu sei. Então eu tenho que dar foco, então eu não posso fazer 10 coisas ao mesmo tempo, por mais que seja importante aprender sobre esse assunto nesse momento também, mas eu acredito que esse seja um próximo nível e eu com certeza vou querer fazer esse treinamento online que vocês desenvolveram. Quem quiser, o link está na bio. Passa lá, tem todas as informações lá. Vamos abrir para perguntas, 10 minutos finais? Claro, eu estou à disposição. Vai, galera, manda aí pergunta aí que a gente vai tentar responder em 30 segundos, mais ou menos. Nossa. Eu achei legal o jeito que a gente mudou a live, que a gente ia falar de um assunto e depois falou de projeto. Nossa, que eu acho assim, ó, eu vou te fazer uma proposta, Marcão. Marca um dia por semana e a gente vai tentar conversar sobre os outros assuntos, tá? Então eu acho que poderia continuar na segunda-feira, a gente pode continuar, e aí a escolha dos itens seria o próximo. Porque a gente falou bastante sobre conceito de projetos, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos para falar. 6 segundas-feiras? 6 segundas-feiras, vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo. Se eu conseguir, pretendo honrar todas as segundas-feiras, eu vejo aqui que, mas se tiver algum contratempo a gente avisa antes, mas eu acredito que seja um negócio bem legal e seria pelo menos respeitoso com o público da Academia Motor, já que a gente fez uma proposta de entregar aquilo que a gente se propôs, né? Então, perfeito. Então tá, já começou a pipocar, ó. Dalton perguntou, tudo bem que é um pouco genérica a pergunta, né? Ele tem um Corsa 1.6 forjado, 6 bico, qual seria a Protec com melhor custo-benefício?
Mas, É um 1.68 injetores, né? Bom, na isso. verdade, assim, ó, o que que acontece, tá, Dalton? Eu, sinceramente, eu sou muito... não que os outros produtos não sejam interessantes, mas hoje, na minha opinião, para um projeto que nem esse teu, o melhor custo-benefício, na minha opinião, seria já um produto da PowerFT. Por quê? Porque não é só o controle dos injetores, é outros controles e outras possibilidades de controle que tem, que é muito mais, é uma plataforma mais evoluída. Então, assim, a linha Power FT, por mais que tem muita gente que já tenha o seu produto FT e ela atende, o carro funciona bem, o carro é ótimo, se você tem uma possibilidade, né, um orçamento que permita aplicar uma 450, que seria o produto de entrada, essa, para mim, na minha opinião, seria a escolha. Tu pode optar pela a primeira e segunda bancada, como seria na linha antiga, no modo multipoint, e te atenderia muito bem. Eu usaria o kit da felicidade, né, que é uma Spark 2 e uma bobina de Vectra, que atende uma potência muito boa, ou uma bobina da linha GM, né, de dois pinos, desculpa, de três pinos, que é excelente, é um custo-benefício ótimo. Então, não tem o porquê, poderia ser semi-sequencial também, né? A diferença da potência em injeção sequencial e semi-sequencial. Isso é uma pergunta ótima, tá? Aí eu vou dar um exemplo do que eu já passei no dinamômetro, e aí passei como uma das categorias que mais exige da gente são as categorias que têm regulamentos fechados. Marcas e pilotos, um campeonato de rally, por exemplo, a categoria N2, N2 Light. Se pegar, por exemplo, o velocidade na terra, isso são todos pontos onde o cara tem que tirar cabelo de ovo, né? Tem que achar cabelo em ovo. E pessoal, existem motores que realmente o resultado está em torno de. O ganho de potência está em torno de 3% entre um multipoint para um sequencial. Por quê? Porque dependendo do tamanho do injetor e dependendo do tipo de preparação e da demanda que o motor vai ter, existe um fenômeno chamado empossamento, que pode prejudicar a potência. Mas normalmente o empossamento, numa determinada rotação, aonde a gente vai aplicar esses carros, ele é praticamente nulo. Então, boa parte dos casos é mais fácil o pessoal perder potência no sequencial porque erra o ângulo de fase do que ganhar. Eu já vi vários casos de passar no dinamômetro e mudar para multipoint e o carro ganhar 5% de potência. Então, nós falamos de 100 cavalos, o carro ganhar 5 cavalos no dinamo na hora. E eu disse, viu como estava errado? Aí tu vai para o ângulo de fase, acerta, e aí o carro volta àquela potência que ele tinha, né? No multipoint, mas tu tem que trabalhar o ângulo de fase justamente para pegar um fenômeno que é pegar a válvula fechada. O combustível toca, ele vaporiza, ele muda de estado, e aí que eu vou ganhar, que ele aumenta a pressão, né, e resfria aquele ambiente, e nesse momento, quando ele abre a válvula, ele já tem combustível vaporizado e criando uma certa onda de pressão no pé da válvula. Então isso aumenta a eficiência volumétrica, por resfriamento e por indução pela diferença de pressão entre vácuo dentro do pistão, do cilindro, e pressão positiva antes da válvula. Então é muito mais fácil, na minha opinião, tá? Desculpa, eu não quero ofender ninguém assim, em termos de acerto, eu não sou o dono da verdade, mas as experiências que eu tive foram que as pessoas erram mais no modo sequencial do que no modo multipoint, tá? Até uma dica, comece pelo modo multipoint, acerte no modo multipoint, terminou, agora vai e acerta depois no modo, principalmente a fase aspirada, onde tem que espular a turbina num carro turbo, ou o carro aspirado tem que dar aquela, né, saída rápida lá com um máximo de torque e acender o torque mais rápido, tá bom? Uhum. E para fechar a pergunta do dia, o Google, vê se consegue ler aí, eu pinei a pergunta. Vamos lá. Injeção direta. Sobre injeção direta. O processo de injeção direta, sem dúvida, ele é fantástico, tá? Por que ele é fantástico? Porque, primeiro, eu tenho um processo de atomização do combustível dentro da câmara de combustão, e isso numa região onde já tem alta turbulência, e eu estou fazendo sob uma pressão muito elevada. Essa pressão vai chegar, em alguns casos, chega a 200 bar, 130, 200 bar, a pressão máxima. Então, realmente ele é fantástico, porém o seguinte, isso não é uma realidade muito grande para o mercado de customização hoje. O que banca uma indústria desenvolver um determinado
recurso é a aplicabilidade. E hoje os carros de injeção direta já têm uma solução no mercado com upgrades da central original, ou até porque a maioria desses carros são turboalimentados, então já tem aí uma capacidade muito grande lá de estágio 1, estágio 2, estágio 3, marca X, marca Y. Então existe uma solução para o mercado que não vai afetar. O que acontece quando o cara quer um motor desses, como já tem casos de alguns clientes nossos, que ele chega assim, cara, olha só, eu cheguei no limite, eu não consigo mais. Ele usa a primeira bancada, injeção direta, e uma segunda bancada gerenciada por FT, injeção indireta. Ou ele tira a injeção direta, só deixa os injetores lá dentro e alimenta o motor inteiro com uma injeção indireta, para atingir determinados níveis de potência. Mas essa é uma realidade de, sei lá, 2% do mercado para injeção direta. Então, assim, eu acredito que hoje, não que a gente não queira, mas é uma tendência, sim, de injeção direta, mas hoje quem busca uma customização no nível do que o mercado precisa, ele tem através das centrais originais, e quando ele não atende a central original, ele tem que achar lá um WMI, né, que ele vai alimentar para baixar a temperatura e sobrealimentar o motor. Ele vai achar outras soluções, nitro, entre outras possibilidades. Né? Então eu acho que o mercado está bem abastecido sobre esse quesito, e acho que é um mercado legal, mas a Feltec não está com essa possibilidade pronta hoje. Talvez para o futuro, quem sabe. A gente acabou de lançar um gerenciamento de câmbio automático, que talvez atue muito mais, né, e atenda um mercado muito mais amplo do que o mercado propriamente dito de injeção direta hoje. É uma opinião. Legal. 4 minutos para acabar a nossa primeira live de 6. Quer mandar acho que vai dar 6. A gente vai falando. Eu acho que tem 6 tópicos. Se a gente conseguir adiantar algum. Hoje a gente conseguiu falar de conceito. O próximo a gente vai ter que falar de escolha de itens que vão gerar potência. Né? Daí a gente entra com 2 itens aí, que é os itens de construção do motor e os tipos de adicionador de potência. Legal. Christian, muito obrigado. Foi assim, sensacional. Tem 120 pessoas aqui assistindo a gente. Tem muita gente perguntando do valor do seu EAD, de como é que vai ser. Você ainda pode antecipar mais alguma coisa? Do seu próximo. De noção do valor desse novo, a gente não precificou ainda, porque a gente não sabe nem o tamanho, o que ele vai atender, mas ele deve custar mais ou menos, vai custar mais ou menos o que custa hoje o treinamento nível 1, em torno de entre 1.000 e 1.000 e alguma coisa. A gente não sabe ainda. Esse vai ser o custo desse treinamento, que vai ser bem completo. A gente não precificou ele ainda porque está dando um certo trabalho e aí fica difícil porque está relacionado ao número de horas aula que ele gerou, e trabalho que gerou, e custos. Então a gente não pode precificar, mas vai ser mais ou menos em torno disso. Tu não perguntava para mim, quanto que vai ser o curso de combustível EAD? Eu falei, calma, não sei, não está pronto. Depois que for pronto, deu para precificar, mas antes é impossível. Não dá. É difícil, porque é bem complexo tu criar, tornar realidade, né, tudo aquilo que tem de estrutura num treinamento, que são vários tópicos, é bem delicado. E isso é uma coisa que eu venho amadurecendo esse treinamento, acho que há mais de 10 anos. Então é um negócio que tem que, não por querer valorizar demais o meu trabalho, não, isso eu acho que tem que ser justo para as pessoas poderem comprar, mas ele também tem que pagar os custos que ele gerou, né? 2 minutos para terminar a live. A última aqui. Daniel César perguntou, como que você prefere acertar um veículo no dinamômetro? Com avançado ou o modo linha, que é o modo básico que tem na Cara, de novo, eu não quero ser o dono da razão, mas eu acredito que a gente tem que... Qual é o jeito que é mais confortável, né? O mais confortável. Na minha opinião, o jeito mais assertivo e confortável para um iniciante é a partir iniciar no módulo 2D, fazer tudo que tu pode no 2D e migrar ele para o modo 3D. Se você já tem conhecimento e já está confortável em partir direto do modo 3D, do modo tabela, e esse modo tabela você vai estar bem familiarizado com esse processo, perfeito, não existe certo e errado, na minha opinião. Eu estaria sendo... Eu ensino 2D para 3D. E, se necessário, usa o 3D. Por exemplo, num carro de arrancada, dificilmente vai usar um 3D. Só se necessário. Num carro de rua, sim, vai usar o 3D, mas qual o objetivo?
30 Aí, segundos, Cris, oi, para acabar a live. Manda um abraço pra galera tá aí. bom. Pessoal, obrigado pela atenção. Vamos ver se a gente consegue o mesmo trabalho nas próximas lives nas segunda-feiras. Vamos manter aí nas próximas segundas-feiras. Vamos trazer essa proposta aí junto com o Marcão, tá bom? Obrigado, hein? Espero vocês aí, segunda-feira. Um abraço para todo mundo. Tá gravada no YouTube, para quem perdeu, para quem quer assistir depois, tá lá no Academia.